SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Semente de Cristo, servo do Senhor, para mais uma vez compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus. É um prazer falar do Reino, falar da palavra poderosa, falar da essência de vida, essa palavra que tem vida eterna, essa palavra que é vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta palavra é poderosa. Então eu quero compartilhar na primeira epístola de Paulo ao Timóteo, ou a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1, vamos ler do versículo 12 ao 17, apenas 5 versículos, diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Amados, ontem nós falamos sobre os falsos profetas, a qual declara em Mateus 7, 15 a 23, que está falando sobre os falsos profetas, pelos frutos os conhecereis. E hoje, amados, aqui você vê um homem que não foi chamado de profeta, foi chamado de apóstolo, foi chamado de discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo, a qual ele se denominava primeiro como apóstolo nas cartas, nas epístolas, e mais adiante ele fala, eu, o servo do Senhor, o mais pecador, o mais inútil. Ele começa esse texto a Timóteo falando que é o apóstolo, mas o interessante é que no decorrer do capítulo 1, do mesmo capítulo, ele fala o pior dos pecadores, eu, que dentre muitos era o pior, pela misericórdia e pela graça de Deus, me outorgou a ser ministro do seu evangelho. Olha que coisa tremenda. Sabe o que ele faz com um pecador, com uma pessoa que é extremamente contrário à vontade e à palavra de Deus? Ele transforma de uma forma sobrenatural, como ele fez na vida de Paulo. Paulo outrora perseguidor do povo cristão, Paulo outrora buscando perseguir, afligir, machucar o povo, prender, açoitar, fazer tantas coisas. Agora que conhece a palavra da verdade, que pode ser considerado um profeta, um apóstolo, um discípulo, agora ele mostra a verdade que é revelada aos seus filhos na fé, que é revelada às igrejas que ele implantou. Ele traz à tona um discernimento do reino de Deus tão tremendo e tão poderoso, ao ponto de esclarecer, olha, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me concedeu fiel, designando para o ministério, seja qual for o seu ministério. Quem designa e quem é fiel para cumprir é o Senhor, amados. Você precisa estar disposto naquele ministério. Qual é o ministério? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Aonde você está inserido no reino de Deus? Você precisa fazer algo. Você não pode ficar no banco parado, estagnado, ouvindo a mensagem sem se pronunciar, sem se manifestar, sem agir, sem fazer algo. A todos Deus designou um propósito, a todos Deus deu capacitação, a todos Deus pode dar discernimento e sabedoria. Todos nós, amados, somos capazes, somos suficientemente capazes quando colocamos a nossa vida diante do Senhor e deixamos com que Ele nos conduza. E diz mais, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente,
Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Ou seja, quando aqueles que estão vivendo essa vida desregrada, no pecado, sendo apartados das coisas de Deus, falando mal da palavra, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Esses, amados, estão falando pela falta de entendimento, na ignorância, porque não conhecem a verdade, porque não conhecem a essência da palavra de Deus e não conhecem os seus preceitos, os seus juízos e a sua fidelidade. Porque se conhecessem, não fariam isso. Da mesma forma que Paulo esclarece que ele foi desta forma e foi regenerado, transformado pelo poder da palavra de Deus, da mesma forma nós podemos. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí ele diz, como foi comigo, o pior de todos eles. Paulo está chamando para ele, olha, se Deus fez em mim, sendo eu o pior dos pecadores, blasfemo, sendo transgressor, sendo acusador, sendo aquele que feria o povo de Deus, o povo cristão, como pode não perdoar você que fala mal dos cristãos, que fala mal da igreja, que fala mal de Jesus, que faz brincadeiras ou piadas de Jesus? Amados, ele é o Rei, o Senhor dos Senhores. E eu creio fielmente que Deus pode salvar todos, pode transformar todos, mas nós precisamos desejar isso, querer e dar liberdade para o Espírito Santo fazer, como Paulo fez. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Cristo Jesus em completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então ele está dizendo, olha, agora não sou mais eu, como era no passado, agora Cristo vive em mim. Agora eu tenho uma vida diferente porque eu me rendo a Cristo, eu me arrependo das coisas que eu fiz em Cristo, eu caminho para a verdade, eu caminho para o alvo. Agora Paulo está falando, cabe a mim e a você entender e decidir. A decisão é nossa, amados, é sua, é minha e tua, de decidir ouvir a Cristo e decidir sair dessa lamentável vida que você está levando sem conhecer a Jesus. Tudo está dando errado, nada dá certo, o casamento está abalado, o casamento está destruído, a família está a ponto de romper, os filhos não te respeitam, há um desrespeito total dentro de casa, nada dá certo, tudo comprometido, todas as coisas ilícitas, todas corrompidas, todas as palavras torpes que são ditas, todas as palavras de maldição dentro da tua casa, todas as coisas que estão acontecendo, que estão caminhando para uma derrota, para uma morte. Agora você, amados, tem a oportunidade de decidir e fazer prova de Deus, não colocar Deus na parede, mas reconhecer que você é pecador, que você está vivendo uma vida totalmente impura, imperfeita, desagradável aos olhos de Deus, e se colocar diante dele e se arrepender, renunciar a esta vida que está levando até este exato momento e dizer, Senhor, se tu realmente existe, Pai, porque muito tempo eu denegri a imagem dos crentes da igreja, falei dos crentes, falei da igreja, falei da sua palavra, brinquei com piadas sujas em teu nome, mas agora eu reconheço que só o Senhor pode mudar a minha vida. Amados, não espere mais. Você pode morrer amanhã, amados, não espere mais, decida por Ele. Por que tantos anos, amados, afastados de Deus? Por que tantos anos querendo viver da forma que você acha que está certo? E tudo dá errado. Por que não reconhecer que o único que pode transformar a tua vida é Jesus Cristo? E se você reconhecer, amados, Ele é fiel para cumprir e transformar a tua história de vida hoje, se você crer e tem fé. Não é porque eu sou ou que eu faço algo, mas porque o Deus poderoso transforma através da sua palavra a sua vida, a sua caminhada, a sua trajetória. Ele é capaz de restaurar o teu casamento. Ele é capaz de restaurar a aliança tua com os teus filhos. Ele é capaz de restaurar o amor que você perdeu com a sua esposa, porque você perdeu para com a sua esposa. O amor de você, mulher, para com o seu esposo. O respeito que havia, que hoje não há mais. Ele pode restaurar tudo isso, mas você precisa depositar a tua confiança nele. Que eu e você, amados, possamos reconhecer a soberania de Deus
e reconhecer que Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. E Ele quer restaurar, regenerar, transformar a tua vida para que todos possam reconhecer o Deus grande e poderoso a qual você se rendeu. E agora você clama, Abba Pai, Paizinho querido, para a glória dEle, que você reconheça isso. Chame, clame a Ele. Grite se for necessário. Busque ao Senhor, aí onde você está, amado. Na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Vá para um lugar à parte, amado. Fale com Ele. Ele ouvirá dos céus. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Da mesma forma que Ele fez na minha vida. Quando eu clamei a Ele, quando eu estava numa decadência miserável, que pensava que era quando não era, que fazia coisas extremamente terríveis. Mas um dia eu clamei a Ele. Ele ouviu e entrou no meu coração de uma forma transbordante, que superabundou, para que eu reconhecesse que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Que em nome de Jesus você reconheça isso, amados, para que a tua vida e a tua trajetória de vida seja diferente na presença do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.